Eu chamo o processo número 8 da pauta, que é o 347/2011-13, procedimento de controle administrativo, requerentes diversos promotores de justiça e requerido Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Com voto vista, aqui consta do conselheiro Sandro Neis, conselheiro Cláudio Barros, conselheiro Mário Bonsari e conselheiro Adilson Gurgel. Com a palavra, o conselheiro Cláudio Barros. Presidente, senhores conselheiros, trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado em face de promotores de justiça, em face de pedido dos promotores de justiça do Mato Grosso, que atuam na comarca de Cuiabá e na defesa dos interesses coletivos, contrato do Colégio de Procuradores de Justiça, que aprovou e fez publicar a resolução número 55/210, que fixou as atribuições das procuradorias especializadas, prevendo aos seus titulares a possibilidade de instaurarem inquéritos civis e procedimentos administrativos. Conforme alegam, a definição dessas atribuições poderia causar conflitos, uma vez que dois ou mais membros da instituição poderiam mover ações ou procedimentos sobre o mesmo fato repetitivos e concomitantes. Os autos foram distribuídos à eminente conselheira Sandra Lia, que primeiramente deferiu medida liminar postulada para fim de suspender a eficácia do inciso 11 do artigo 2 da Resolução 55, pois entendeu presentes o fumbon iuris, haja vista a previsão de atribuição para o ajuizamento de ação civil pelos promotores de justiça, o órgão do Ministério Público de primeira instância, nos termos do artigo 3º da Resolução 23 do Conselho Nacional. Outro sim, presente também o perículo em mora, porquanto existente a possibilidade de surgimento de conflitos entre procuradores e promotores, caso mantido o referido dispositivo nesta seara, foi concedido a liminar. Sobreviaram as informações prestadas pelo eminente Procurador-Geral de Justiça, no sentido de que a intenção do dispositivo era otimizar o trabalho dos promotores de justiça, uma vez que a atuação dos procuradores de justiça nas procuradorias especializadas somente se daria quando a materialização e proteção do direito coletivo tivesse repercussão regional ou estadual, ou seja, quando extrapolasse os limites territoriais da comarca onde o promotor de justiça estivesse classificado e exercesse as suas atribuições naturais, fato que não levava a qualquer usurpação das atribuições dos promotores de justiça. Pautado o feito, a eminente conselheira proferiu o voto que deu pela procedência do procedimento de controle administrativo para declarar a ilegalidade do inciso 11 do artigo 2º da Resolução 55 do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. Solicitei vista com outros conselheiros o relatório, verso o presente procedimento, controle administrativo, onde se busca a nulidade do inciso 11, parágrafo 2º da Resolução 55. Eu coloco a resolução no voto. De outro lado, também, naquela instituição, há a previsão de que tais atribuições são afetas aos promotores titulares das promotorias, nos termos da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. No mesmo sentido, é a redação do artigo 3º caput da Resolução número 10 de 2007, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Mato Grosso, e também da Lei Orgânica, ao tratar das funções dos órgãos de execução, prevendo, portanto, que tais atribuições, primeiramente, seriam dos promotores de justiça. Ainda, a norma do Conselho Nacional do Ministério Público está também de acordo com o disposto no artigo 21 da Lei 7.347, com a defesa do consumidor. Não há dúvidas que as atribuições para a instauração do inquérito civil e a propositura de ação civil pública é do Ministério Público, e que a instituição, através de regras de organização infraconstitucional, as definiram aos promotores de justiça. Este é um dos grandes dilemas da instituição. As normas constitucionais, de caráter geral, sobre o Ministério Público, conferem ao exercício de funções e atribuições aos membros do Ministério Público, e as leis de organização infraconstitucionais afirmam reserva de atribuição a determinados membros da instituição, em detrimento da amplitude e da generalidade. É de perguntar se poderia a norma infraconstitucional de organização restringir as atribuições e as funções que não foram restringidas pela Carta da República. Também haveria espaço para prosperar pretensão que visa obter deste Conselho Nacional decisão que retira da organização do Ministério Público mato-grossense regra que pretende proteger o cidadão e a sociedade, conferindo atribuições a mais de um membro do Ministério Público? Os requerentes querem que o Conselho Nacional retire do texto da Resolução 55/2010 o inciso 11, artigo 2º, por entenderem que fere, em tese, o princípio da legalidade. A norma não afeta frontalmente as suas atribuições, pois continuam os requerentes sendo promotores de justiça com atribuições específicas e definidas. A regra diz que a Procuradoria de Justiça Especializada também tem como atribuição
em cada área de atribuição, a instauração de inquérito civil e o procedimento administrativo para levantamento de informações ou apurações de fatos que tenham repercussão regional e ou estadual. Como se vê, na norma dá atribuições que fogem, por vezes, das atribuições do promotor de justiça titular de uma promotoria especializada, quando houver repercussão regional ou estadual, para o instaurar inquérito civil ou procedimento administrativo em determinadas matérias. O ajuizamento da ação civil pública, no entanto, perante o órgão judiciário competente, será do membro do Ministério Público com atribuição definida para o exercício dessa atividade. Se a competência for de um juiz de direito, a atribuição será de um promotor de justiça, que atue perante aquele juiz. Todavia, se a competência for do tribunal, a atribuição será do Procurador-Geral de Justiça ou será por ele delegada a outro membro da instituição. A norma impugnada trata de matéria pré-processual e, ao menos em tese, não fere as atribuições dos requerentes e pode ser definida por ato administrativo. O grande dilema do Ministério Público contemporâneo se reflete na perda de energia gerada pelos confrontos internos, especialmente aqueles que visam marcar terreno, reservas e nichos de titularidade. A sociedade, o cidadão necessitado, o povo carente de proteção, não querem saber quem tem que atuar em determinada situação. Estes segmentos querem proteção dessa grande e necessária instituição, pois se esta ficar perdida em discussões internas sobre quem tem determinada atribuição, a sociedade, o cidadão necessitado e o povo carente baterão em outras portas que sempre estarão abertas e sedentas de ocupação de novos espaços. Os que conhecem o Ministério Público e a sua história sabem sobre a qualificação de seus membros, sejam promotores ou procuradores de justiça. Não é possível, por eventuais equívocos da legislação de organização, de duvidosa constitucionalidade, que os membros da instituição que ocupam o último grau da carreira, depois de aquinhoar experiências em anos e anos de experiência profissional e funcional, quando passam a receber a maior remuneração paga pela instituição, possam ser destituídos de suas funções naturais, das funções naturais de todos os membros do Ministério Público e passem, como se doentes fossem, a estar destinados a atuar de forma burocrática em processos já instruídos para julgamento em segundo grau. Este é um preço altíssimo que a sociedade não quererá pagar e muito menos poderá a instituição pagar. O mais grave nesse feito é que não houve caso concreto, pois sequer o controle abstrato da legalidade de um ato normativo do Colégio de Procuradores. Não houve prejuízo aos requerentes, pois se discute a atribuição para ajuizar a ação civil pública e não há caso concreto a ser controlado. Como disse, a norma impugnada trata de matéria pré-processual. Não há notícia de avanço por parte dos procuradores de justiça, das procuradorias de justiça especializada, nas atribuições dos promotores da capital, e especialmente dos requerentes. Sequer há conflito negativo, pois não há notícia da omissão daqueles que, em tese, teriam atribuições comuns, uns se dizendo promotores de justiça naturais e os outros agindo por comando normativo. No entanto, existe a demanda de quem não está fazendo contra aqueles que poderão, no futuro, fazer. Também não há conflito positivo, que seria mais importante para efeitos de discussão, onde os membros do Ministério Público estariam litigando em conflito para a definição de quem deveria defender a sociedade, o cidadão necessitado e o povo carente. Assim, se cabe ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso, objetivando organizar serviços que devem prestar à sociedade, promover mudanças internas, não cabe ao Conselho Nacional interferir, controlando o ato, pois estaria violando a autonomia administrativa e a autogestão daquela instituição na definição de atividade pré-processual. Com efeito, analisando as informações trazidas pela chefia da instituição, não foi apontada a existência de conflito pré-processual, tampouco a notícia de omissão ou de má prestação de serviço à sociedade. Por certo, não há notícia da ocorrência de conflito de atribuições, seja negativo ou positivo. E se houvesse, seria defeso ao Conselho Nacional solvê-lo. Assim, depende-se de que é plausível a organização definida para a atuação pré-processual e que a administração superior da instituição está ciente e pronta para fazer as adequações que forem necessárias, objetivando o bom desenvolvimento dos trabalhos do Ministério Público daquele Estado da Federação. Destaca-se
o que referiu o eminente Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso. O que se pretendeu, com os termos do dispositivo questionado, foi racionalizar a atividade institucional, centralizando nestes órgãos de execução o levantamento de informações ou a apuração de fatos sobre determinadas matérias de repercussão regional ou estadual, de forma a otimizar e infundir maior eficácia ao trabalho ministerial nas situações em que o interesse público for mais abrangente, a fim de, em última análise, melhor atender às demandas da sociedade. Recentemente, o Conselho Nacional decidiu, de forma unânime, no sentido de que a administração superior deveria rediscutir e repensar a atuação dos membros do Ministério Público que exercem as suas atribuições no segundo grau. Parece que a norma atacada atende decisão deste colegiado, permitindo novos e importantes espaços a serem preenchidos por membros do Ministério Público, que ainda tem muito a dar à sociedade e à instituição. Por certo, não vejo razão para declarar a nulidade da Resolução 55, pois não vislumbro situação irregular que mereça a intervenção do Conselho Nacional. Haja vista que a instituição tem mecanismos próprios para sanar problemas que, porventura, venham a ocorrer e os eventuais conflitos de atribuição. Ante o exposto, com devido respeito à posição da eminente relatora, voto pela improcedência do presente procedimento de controle administrativo. Este é o voto, senhora presidente. Então, vota pela improcedência, abrindo a divergência. Ainda há foram pedidos conjuntos de vista. Um pedido de vista também do conselheiro Sérgio Neis, um pedido de vista do conselheiro Adilson Gurgel e do conselheiro Mário Gonçalves. Eu consulto se algum dos conselheiros trouxe o voto vista. Sim? Então, conselheiro Mário Gonçalves. Eu estou, basicamente, acompanhando o voto da eminente relatora com algumas considerações. Antes de fazê-las, eu vi que Sua Excelência, a relatora, ia fazer menção de... Não, na verdade, de contrariar o voto do conselheiro Cláudio. Então... Não tenho que contrariar, a matéria é muito instigante, né, realmente. Então, achei o voto do conselheiro Cláudio Barros brilhante, mas eu mantenho o meu posicionamento no meu voto original. Gostaria de ler, então, meu voto vista. Resume, conselheiro Mário. Resumidamente. Esse é o voto da conselheira Sandra. Ai, que só bom. isso. Que susto. Vou lê-lo integralmente. Deixa eu molhar o bico. Adoto bem lançado o relatório de folhas 163 e 165. Dada a relevância das questões levantadas no debate, subsequente à leitura do voto eminente conselheira relatora, pedi vista dos autos para melhor analisar o pleito do requerente. Primeiramente, há que se destacar que o voto da excelentíssima relatora contemplou com precisão os aspectos mais sensíveis da matéria trazida a este Conselho, terminando por prestigiar a resolução CNMP número 23. Com efeito, Sua Excelência lembrou ser patente a necessidade de aprimoramento da atuação do Ministério Público em segundo grau, como já deliberado por esse Conselho no bojo do pedido de providência 915/2007, sem que isso signifique, todavia, passar ao largo das normas atualmente vigentes para a definição das atribuições entre os diversos órgãos ministeriais, normas essas cuja observância concretiza o próprio postulado do promotor natural. Neste ponto, reputo oportuno apenas acrescentar aqui as mesmas considerações que registrei no voto vista que proferi no supracitado pedido de providência número 915/2007, de autoria de relatoria do conselheiro Cláudio Barros. E eu sigo aqui. Então, trazendo à tona o trecho do voto que então proferi. Por fim, cabe aqui expor ressalva quanto às considerações tecidas pelo eminente relator no trecho final do seu voto, página 115. Aqui eu me refiro a considerações feitas em caráter de obiter dictum pelo conselheiro Cláudio Barros, então relator, vale dizer, considerações que não levavam necessariamente não se estampavam exatamente na parte dispositiva, mas ficaram lá em passant mencionadas, e eu tive o cuidado, então, de me debruçar sobre essas considerações feitas em passant,